boa noite. Estamos aqui hoje, segunda lição da Jornada do Mago. Como é que vocês passaram ontem? Como é que foi os insights? Hoje a nossa lição vai ser curtinha, tá? Então, é curtinha, mas é profunda, tá? Lembrando que essa jornada, ela tá sendo ao vivo pelo Instagram. Vai ser realizada todos os dias, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo, ele vai ser um momento pra gente absorver a lição, as lições que foram passadas durante a semana, tá? E aí, nós retornamos na segunda-feira seguinte, tá? Então, são 20 lições, seriam 20 dias. Então, a gente vai estar fazendo, vão ser 4 semanas, tá? Porque vão ser de 5 dias cada uma. Então, olá! Então, vai ser assim, vai ser pelo Instagram. Um dia depois, eu vou estar colocando ela no YouTube, lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não conhece, a link tá lá na bio, tá? Vai lá, dá uma força pra gente no canal. A gente tem o nosso evento do Ano Novo Astrológico, mesmo já tendo passado, tem bastante sincronicidade no vídeo. Então, eu acho super interessante, você que gosta da astrologia, gosta de buscar as sincronicidades do universo, vai lá, dá a sua assistida, veja o que você tá achando, o que você tá sentindo desse início, né? Começamos na segunda-feira, dia 20, o Ano Novo Astrológico, com o nosso Sol passando em Áries. Ontem entrou a Lua Nova em Áries. A gente consegue ver um rebuliço tanto nas emoções pessoais quanto em situações política interna e externa, e é uma coisa que já era esperado. Estudiosos espiritualistas já falavam sobre isso, tá? Então não surta, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E se você tá assistindo esse vídeo depois de março, depois de abril, se você tá assistindo no final do ano, não tem problema. Tenta entrar em conexão com as energias do seu momento, tá? Nunca é tarde, e na hora que o vídeo chegar para você, na hora que ele se apresentar para você, é o momento certo para que você comece a fazer as suas mudanças internas. Mas eu já te digo de antemão, o nosso tempo ele é curto, ele é muito curto, e o nosso trabalho ele tem que ser rápido e direcionado. Não existe mais deixar para amanhã. O momento ele é agora, o momento é de elaborar aquele planinho, né? O que eu quero, o que eu preciso, não em relação a dinheiro, a propriedades, não é em relação a isso, é o que eu preciso fazer como ser humano. Como eu preciso trabalhar como ser humano para ser melhor a cada dia, para ajudar a minha sociedade e, se possível, o mundo, tá? A gente precisa ter essa noção de que todos somos um e não tem a divisão. Só porque eu tô aqui desse lado da tela e você tá desse outro lado da tela, não significa que nós não estamos conectados, tá? Então, eu vou começando aqui. Quem for entrando e vai dando um oizinho. E você que tá assistindo no YouTube, depois que esse vídeo foi feito, relaxa, senta no lugar confortável e ouça as palavras do Merlin. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da jornada, eu recomendo que você vá lá e assista depois, tá? E de novo, eu vou passar isso em todos os vídeos. Cada lição ela teria que ser realizada uma vez por dia,
durante 24 horas você tem que fazer uma lição, tá? Não tente atropelar as lições. Então, se você chegou hoje nesse vídeo e eu já terminei a jornada, você pega, vai pro primeiro vídeo, assiste, passou 24 horas, você assiste o 2, e aí passa 24 horas, você assiste o 3. Não precisa ficar com receios, porque essa jornada ela vai ficar gravada e ela vai ficar no YouTube, então não tem problema nenhum, faça no seu tempo. E não tem problema se você está assistindo daqui 1 ano, daqui 2 anos, sentiu dúvidas, sentiu uma confusão interna, sentiu medo, sentiu qualquer tipo de sentimento que você tiver precisando de um apoio, manda mensagem, escreve nos comentários dos vídeos. Eu vou estar ali, eu vou estar ouvindo você, ouvindo a sua escrita, né? Então, não fica tranquilo. O tempo, ele é só uma forma de limitação. E é isso que a gente vai aprender com o mago. Porque o mago, ele transita entre os universos. Então, fica tranquilo, nós vamos transitar também entre os universos. Recomendo que você entre no nosso canal do Telegram, se você tem Telegram. É só escrever lá, Cultura Galáctica, que você vai encontrar a gente, tá? Eu tô montando meu link da bio para colocar no Instagram, mas eu também deixo as informações lá no YouTube. Entra, vai ter o livro em PDF, esse livro aqui que a gente está estudando ele, que é O Caminho do Mago, do Deepak Chopra, tá? É interessante, pode ler ele quantas vezes você quiser, não vai te fazer mal, só vai fazer com que você abra cada vez mais a consciência, tá? Eu acho que todos as anotações aqui já foram passadas. Na nossa primeira lição de ontem, eu falei que eu ia falar sobre uma situação, que é a situação sobre o esforço. Madeline fala, não se esforce demais. Aí a gente coloca um red flag e fala, calma. Não é o esforço de você ir lá, labutar, correr atrás do que você quer. Não é esse esforço. Não é você ter o esforço de levantar da cama porque você não consegue, porque você não vê ânimo. Não é o esforço que você tem pra comer quando você não sente fome, né? Pessoas com depressão têm isso. Esse esforço que ele fala é você querer atropelar um caminho. Imagina que o caminho que a gente está trilhando, ele tem vários tijolinhos. Só que esses tijolinhos, eles não estão todos assentados. Sabe, igual o tijolinho do Mágico de Oz, a estrada dos tijolos amarelos, mais ou menos esse. Mas eles não estão assentados. Se você corre risco de você pegar um que tá um pouquinho mais para fora e você vai tropeçar e vai se machucar. Então, quando Merlin fala, não se esforce, não é necessário o esforço para você conseguir chegar onde você quer, não é o esforço que a gente tá sempre ouvindo. É o esforço de você não precisa atropelar tudo. É a questão de uma lição por dia. Se você vai tentando ler o livro todo em um dia só, você não vai conseguir. Você vai parar no meio e você vai desistir. Acredita em mim, eu fiz isso a primeira vez que eu li ele e não foi legal. Eu fiquei um tempo meio mal, meio chateada, porque eu não consegui ler. E eu achei que era besteira, mas não é. Não atropele. Quando a gente tá em uma relação que a gente gosta de uma pessoa, né? A gente tá ali, você não olha pra ela e fala instantaneamente, depois que você olhou pra aquela pessoa e fez o bum, você não olha pra ela e fala, vamos namorar. Não é assim.
Não é, você não sabe quem ela é. Você acabou de trombar na rua, você olhou e você falou: é cena de cinema, é o amor da minha vida, quero ficar com ele pra sempre. Você não sabe quem é essa pessoa. Ele não sabe quem é você. Então calma. É o esforço, mas você tem que deixar o tempo seguir. É o tempo dando tempo. O amor, ele nasce com o tempo. A paciência, ela nasce com o tempo. E você tem que permitir que você também faça as coisas no seu tempo. Cuidado com as autossabotagens. Mas tudo no tempo divino. Tudo no seu tempo. Entendeu? Quando eu comecei a fazer os vídeos, um parênteses, tá? Quando eu comecei a fazer os vídeos pra Cultura Galáctica, eu pegava, me arrumava, aí eu sentava no meu computador, ligava o Instagram, colocava aqui na opção de gravar, né? Ia lá no privado e ficava olhando pra tela. Não dava o start. E eu ficava frustrada, porque eu não conseguia falar pra tela. Eu achava muito estranho falar pra tela, falando comigo mesma, né? E eu falei assim, não, eu vou fazer isso. Teve um dia que eu fiquei bonitona, arrumada. Na hora que eu peguei e comecei a falar, eu falei, não tá bom, tá ruim, tá muito ruim, então hoje não vai dar, vou no meu tempo. Tudo bem. No dia do evento que eu fiz, que foi dia 17, eu comecei a gravar e eu percebi que não tava indo, não tava fluindo. E o tempo passando e eu preocupada com como editar, como fazer. E aí eu falei assim, não é assim, né? Me recolhi, fiz uma oração, fiz uma intenção e falei pra mim mesma, não precisa ser tão difícil, não preciso me esforçar assim tanto. Na hora que eu tirei esse peso, as coisas fluíram, eu consegui gravar tudo o que eu precisava e deu certo. Deu certo, uma coisa que se eu começasse a ficar muito nervosa, eu ia falar assim, quer saber, não vou fazer nada. E aí eu ia perder a oportunidade. Porque foi nesse dia que eu consegui gravar o meu evento. Eu virei e falei assim, quer saber? Não é tão difícil assim. E eu não preciso ter fórmulas mágicas A, B, C, D que todo mundo fica passando. Porque eu gosto de falar com o coração. É baseado na intuição e na intenção. Igual eu falei, se eu puder ajudar uma pessoa, 2 pessoas, pra mim já é o suficiente. E mesmo que não tenha ninguém assistindo, eu tenho certeza que tem seres em outras dimensões que podem estar me vendo aqui. E o que eu estou falando vai ser suficiente para eles e vai ser o necessário para eles nesse momento. Tá? Então, bora começar a lição número 2. A volta da magia só pode acontecer com o retorno da inocência. A essência do mago é a transformação. Se você assistiu já a primeira lição, você vai entender o que eu tô falando. Ontem nos stories, eu fiz um stories falando sobre as sincronicidades. Ontem, muito sincrônico, vamos dizer assim, foi a entrada da lua nova em Áries e a entrada da semana azul do calendário das 13 luas de 28 dias do sincronário da paz. E a semana azul é a semana da transformação. E eu achei isso muito incrível, porque aqui de novo eu não marquei
a nossa jornada ligada com o sincronário. Eu quis começar com a lua. E aí eu vi a sincronicidade. Tudo é transformação. Eu ia até pegar, acho que não vai dar. A transformação também é o arquétipo da morte. Peraí que eu vou pegar assim, porque essa carta ela é maravilhosa. Lá no tarô do Osho, nós temos os arcanos maiores. Eles são retratados de uma outra forma, tá? Ele é diferente do Rider Waite, do tarô de Marsella, mas tarô do Osho, se você gosta de oráculo, se você gosta de tirar uma cartinha pra você todo dia, eu recomendo o tarô do Osho, tá? Eu sei que é um parênteses muito grande em relação ao mago, mas eu tô seguindo a minha intuição e tô falando o que é necessário, tá? Então eu vou pegar aqui a carta, enquanto isso eu vou falando. Transformar é o quê? Não é mudar, não é apagar o que não estava bom, mas é pegar aquilo que você tem e dar uma chacoalhada. Eu tava assistindo hoje, eu gosto de ver leituras, né, de tarô, e eu tava assistindo, e até recomendo que se você gosta de leitura de tarô intuitiva, assista os vídeos da Déia de Padilha. Ela é maravilhosa. E ela tava fazendo sobre o signo de Virgem. Eu sou do signo de Virgem. E ela tava falando hoje pra gente sobre transformação. Então, se você, no seu mapa, você tem o Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente em Áries, presta atenção porque você vai estar sentindo essa necessidade de transformação também, como eu tô sentindo. É como se você não coubesse mais naquela roupa e você precisa mudar de roupa. Ela deu o exemplo da cobra. A cobra, ela troca a casca dela, porque começa a ficar apertada. E ela sai perfeitinha, até parece que é uma cobra de verdade, mas na hora que você vai ver, é só a casca dela, né? É aquela roupagem que não cabe mais na gente. Então, transforme. Não tem como a gente permanecer da mesma forma que a gente era quando a gente tinha 15 anos. O seu coração pode permanecer puro. E isso é diferente de você fazer transformações internas. É muito diferente. As pessoas acham que, eu cresci, agora eu sou mais maduro. E então, é por isso que eu sou tão estranho assim, sou tão diferente assim. Não, amigo, não é assim que as coisas funcionam. Deus do céu, onde foi parar essa carta? Ela deve estar lá no final. Você vai continuar sendo puro por dentro, mas a sua forma de pensar, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, ela vai alterando. A nossa criança interior, ela nunca morre, ela fica ali dentro. E às vezes, quando a gente muda tanto e muda de um jeito tão estranho, sabe? Com pensamentos tão estranhos, que ela se sente sozinha, ela se sente abandonada. E por isso que a gente tem crises de ansiedade, crises de depressão, crises de raiva. Tudo isso é a nossa criança interior que tá tentando falar com você e você não tá prestando atenção, amigo. Então, assim, tá sentindo que tá pesado, tá sentindo que você tá num quarto apertado, sem saída. Eu te indico fortemente a buscar uma ajuda terapêutica, tá? Busque um psicólogo, busque também um tarólogo e um numerólogo. Busque algo para te conhecer, para você se conhecer, e alguém que possa te ajudar no momento em que você teve essa busca. Porque você pegar e fazer um mapa astrológico não vai querer dizer muita coisa, porque você pode ouvir o tarólogo o astrólogo, e ele pode falar coisas incríveis. Olha, você tem um potencial muito bom para fala, você tem que trabalhar com a comunicação, porque a sua Vênus brilha e é por isso que você gosta de palco.
Mas como você vai colocar tudo isso em prática? Como você vai conseguir tirar aquela crença que você tem ainda dentro de você, que você não é bom o suficiente porque você ouvia isso muito quando você era pequeno? Ou a vergonha que você tem de se expressar mesmo tendo um sol em leão, que é a pessoa que gosta do holofote. Como você vai ter a coragem de ligar uma câmera e falar com alguém, sendo que você nem sabe quem vai assistir isso depois? E a pessoa pode simplesmente falar que você é feio, que você é gordo, que você fala mal, que você não sabe se maquiar, ou que você não sabe se barbear. Você vai se sentir mal. Você não vai estar bem trabalhado. Existem astrólogos que te dão um caminho. Eu sou astróloga, eu sou numeróloga, eu sou taróloga, entendeu? Eu consigo te dar um caminho. Mas as crenças, às vezes, elas estão tão enraizadas que você precisa sim de uma ajuda de um psicólogo. Não de um psiquiatra, não de remédio, não de terapias que são convencionais, que tentam te manipular, que tentam te sedar. Você precisa entender e se perdoar. Então, se você está se sentindo assim, não quer se expor, me manda uma mensagem separado, que eu posso te ajudar, eu posso te indicar pessoas que podem te ajudar. Você não tá sozinho e você não vai ficar sozinho, porque no momento em que você tem aquele ar de que eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude, você tá pronto para começar a trilhar o seu caminho. Você só precisa ter o foco e a determinação para isso, tá? E eu achei a carta. Esse daqui é a carta, é o arcano 13 da transformação. Por que eu quis pegar ele e mostrar ele pra vocês? De novo, esse daqui é o tarô do Osho, tá? Tarô Zen do Osho. Você consegue ver que é um ser parecido com Shiva. Não sei se você conhece de mitologia do hinduísmo, né? Religião hindu. Shiva é um dos 3 deuses da criação, Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva é considerado um deus da morte, um deus da destruição, mas não é nada disso. E se vocês acharem interessante, a gente pode fazer um vídeo depois sobre os hindus, tá? Mas aqui, ó, tá vendo? Ele vive sentado nas nuvens, ele segura a espada, tem uma pomba em cima dele. São colorações que trazem tranquilidade. Você não se sente mal vendo ela. E é realmente Shiva, tá? Ele tá segurando todos os itens que ele segura e ele tá sentado numa flor de lótus. Você tem que ter a força de querer mudar, de querer transmutar. Isso tá muito forte ultimamente. Pode ter catarses, sim. Mas não quer dizer que você vai parar no meio e vai falar, não, isso daqui não é pra mim. Se você tá assistindo esse vídeo, isso é pra você. É pra você, o universo tá mandando isso pra você. E é um sinal de, acorda que o tempo tá acabando. A gente tá quase nos 45 do último tempo, tem que fazer um gol. Tá? Então, voltando pra lição. Aqui, quando a gente começa a lição, sempre começa com um textinho sobre um mito arturiano, uma passagem de um mito arturiano, tá? Então, essa passagem, ele tá falando sobre o Arthur. Ele viveu com o Merlin desde que ele era pequenininho, até os seus 12, 15 anos, mais ou menos, tá? E como a gente sabe, meninos, nós mulheres sabemos, meninos, quando eles são pequenos, eles não gostam muito de água, eles são tipo gatos escaldados, sabe? Eles têm medo de água. Então é aquele negócio, já tomou banho? Depois! Não, vou tomar banho. Depois! Não, não precisa. Então,
A situação é essa, o Arthur, ele ia todo dia para um lago, né, para um espaço onde ele podia se lavar no meio da floresta, porque ele morava no meio da floresta, numa gruta de cristal, junto com o Merlin. Então ele ia para lá, para aquele local, ele fazia a higiene dele, só que ele voltava para a gruta e o Merlin olhava e via que o menino estava todo sujo. Ele continuava sujo, tinha sujeira na orelha, tinha cheiros corporais e o Merlin começou a ficar bravo. Veja, uma pessoa extremamente paciente, pacífica, começou a ficar bravo. E aí ele virou e falou assim, viu, tem tanta sujeira, tem tanta terra em você que dá pra fazer uma plantação. É só colocar uma sementinha aí que vai brotar um pé de feijão. Aí o Arthur ficou envergonhado e virou e falou assim, mas Merlin, eu não consigo ver o meu rosto. Eu não consigo me ver. Eu não sei aonde tá sujo. É por isso que eu não consigo lavar tudo. Eu não sei como eu sou. Eu não sei qual parte do meu corpo eu preciso lavar. E aí o Merlin percebeu que ele era uma criança extremamente pura. Ele não estava voltado para uma autoimagem, um ego inflado ou uma criança birrenta que não queria tomar banho. Ele simplesmente não sabia como ele era. Uma criança que nunca viu um espelho, uma criança que mal conseguia se ver no reflexo de uma água. Como é que ele ia saber onde ele tem que lavar? Ele nunca tinha vivido com os mortais, ele sempre viveu com Merlin. E aí o Merlin fez, né, aparecer um espelho. E aí o Arthur viu onde ele estava sujo. E aí ele pôde ir se lavar e limpar realmente toda a sujeira que estava já incrustada nele. E aí o Merlin fala uma coisa interessante pro Arthur. Ele fala assim, se você não está sendo distraído pela autoimagem, você só pode estar no estado de inocência. Quando a gente fica muito preso no eu sou, eu estou, como eu sou, você fica muito preso a uma coisa que não é inocente. Não tem inocência, não tem pureza. Porque aí quem toma conta é o ego, tá? Então eu tô olhando aqui pra baixo que são as minhas anotações, tá? A gente precisa de anotação. A nossa autoimagem, ela vai mudando conforme o tempo, tá? E o mago, ele não tem uma autoimagem, porque ele se vê em todo lugar, mas é em todo lugar, tá? Desde um pássaro, desde o céu, uma pedra, um riacho. O mago, ele se auto-identifica com tudo. Tudo. Não é só ele não enxerga só ele e o mundo dele, tá? Ele entende que ele tem um ego, ele sabe que ele tem uma autoimagem. Então, exemplo, o Merlin, como eu imagino o Merlin, do jeitinho que ele foi desenhado pro desenho da Espada Era Lei. Um senhor de idade com chapéu de bruxo, um camisolão, barba, né, bem atrapalhado. Essa é a forma que eu imagino Merlin. Mas não significa. Você pode imaginar ele como uma mulher. Você pode imaginar ele como um homem muito bem apessoado. Porque o Merlin, ele não tem gênero, ele não tem sexo. O mago não tem sexo. Ele precisava ser descrito como he, porque a gente está falando de contos arturianos escritos em inglês. Então toda vez que aparecia o Merlin, eles colocavam he, que é o prefixo ele em inglês, né? He. Então
O mago, ele entende que ele tem um ego, que ele tem as necessidades dele, os desejos dele, que ele tem um formato de corpo, mas ele não se apega a nada disso, porque ele sabe que ele é muito mais do que isso. Ele não se resume a isso aqui. E no momento que você entender que você não se resume ao seu corpo e nem à sua mente atual, você vai fazer assim, ó. Porque tudo que a gente já viveu nas nossas vidas passadas, se você é uma pessoa que acredita em reencarnação, tudo tá sendo carregado com a gente. Só que nós não recordamos. Por quê? Porque nós temos 12 fitas de DNA, onde somente 2 são ativas. Não é interessante para quem seja lá que for que as 10 fitas sejam ativadas. No momento em que você começa a ativar essas fitas, você vai conseguir compreender com mais vastidão, não existe, de uma forma muito mais ampla, o mago e a alquimia, tá? Porque a gente vai poder fazer basicamente tudo, tipo um super-homem, entendeu? O ser humano é um ser humano, sabe? Bonzão. Ele é bonzão. Porque a gente não pode falar palavrão aqui, tá? Ele é bonzão. Então, ego é ruim? A gente tem pessoas que falam que sim, pessoas que falam que não. O ego tá lá. Ele só não pode querer comandar a sua vida. Você tem que ser observador do ego e falar: tá, então vamos fazer assim? Porque o ego não é você, tá? Ele é só um ponto de vista singular. Quando a gente tá com um ego que não é puro, que é aquele vaidoso, aquele que é soberbo, aquele que acha que pode pisar em cima dos outros. Quem você pensa que você é pra falar comigo desse jeito? Eu tô falando com quem? Eu tive uma pessoa dessas que falou comigo assim essa semana. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Com quem é que eu tô falando? O que aconteceu? Inflou o ego. E aí eu falei, meu Deus do céu. Perdi a estribeira? Perdi. Eu sou humana, eu estou aprendendo. Eu estou no meu caminho, eu sei aonde eu preciso ir e o que eu preciso fazer. É normal fazer e ter esses escorregões. Vai ter um momento que eu não vou mais fazer isso. Então, quando esse ego que sobe na garganta e você fala... É aquele ego que ele é deformado, ele é cheio de rótulos e julgamentos. Aí o julgamento é... Quem que ele pensa que ele é pra falar assim comigo? Nossa, como ele foi sem educação. Nossa, não aceito. Não aceito. Tá achando que ele tá falando com quem? Com a mãe dele? Eu lá suas... Não pode falar mais esse termo, né? Porque senão pode dar problema. Eu não sou mais os amiguinhos dele. Eu não sou amiguinho dele pra ele falar assim comigo. É aquele ego sujo, sabe? E aí, o que a gente precisa entender? É uma questão que Freud já falava lá atrás. Ele dava um conceito de projeção. Toda vez que alguém cutucava você e subia aquele ímpeto, você falava, eu não gosto dessa pessoa. Eu não quero falar com essa pessoa. Sabe, não, aquele fulano de tal não me interessa. Não quero saber dele. É uma situação de projeção.
Eu tô projetando tudo que eu não gosto em mim, que eu tenho problemas e bloqueios em verificar na hora que eu olho no meu espelho e vejo o meu reflexo. Então, na hora que eu vejo no outro, eu consigo identificar e eu aponto e falo: esse daí eu não vou convidar pra minha festa de aniversário porque ele não é legal. Entendeu? É a projeção. Projeção também tem pro lado positivo. Como eu disse ontem, quando é positivo é muito difícil a gente achar os exemplos ou reconhecer o que está acontecendo. Você já teve essa sensação de olhar para uma pessoa e falar: essa pessoa, ela é maravilhosa, eu quero muito conhecer ela, eu quero muito estar no mesmo local que ela. E não é amoroso, tá? É uma relação de você olha uma pessoa e você fala: que admiração, essa pessoa, olha, ela é tudo que eu sempre quis ser. Você tá vendo reflexos do seu eu interior também. Você não iria reconhecer o belo no outro se ele não houvesse dentro de você. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, uma não, duas. Assim, olha, é Deus, sem desrespeitar, Senhor. Mas assim, se eu pudesse, e um dia eu tenho certeza que eu vou poder estar numa sala com essas duas pessoas, eu vou me sentir muito realizada. Vai ser um sonho. E você provavelmente também tem isso. E se você reconhece a beleza do outro, a inteligência do outro, a bondade do outro, saiba, você também tem isso dentro de você. Porque se a gente reconhece o ruim do outro, o, entre aspas, tá? Lixo do outro, porque também tem na gente. A gente não vê só coisa ruim. Só que ver o bom sempre é um pouquinho mais desafiador. Porque se eu falar pra você, lembre pra mim de uma situação que você foi muito feliz. Muito feliz. Tem pessoas que vão ter facilidade, tem pessoas que não vão conseguir lembrar de nada. E se eu falar, lembra de uma situação que você passou muito aperto, aquela situação que você quase pensou em fazer uma besteira, é mais rápido, né? Por que será? Estudar o cérebro humano. Vamos abrir ele. Vamos lá. Qual que é a conexão aqui? Nós não viemos aqui para sofrer. Muito pelo contrário. Por que as nossas alegrias, elas não são transbordadas? Por que o nosso cérebro só recorda de coisas negativas? Para deixar a gente numa situação de semi-zumbi? Porque pessoas felizes não incomodam ninguém? Porque pessoas felizes, elas conseguem chegar onde elas desejam? Porque nada para elas? Questionamentos. Voltemos à lição. Então, Freud falava da projeção. O mago fala dos espelhos. Ele fala: nosso mundo, ele é um espelho. E quando fala espelho, você vai tirar agora a noção de bem e mal. Porque se você assistiu ontem, a gente falou um pouquinho sobre isso. Não tem rótulos. Tire os rótulos. Bem e mal. Tira. Seja o observador. Se é um espelho, o que o espelho faz? Ele reflete. Igual a câmera do celular. Eu estou gravando de frente, então eu me vejo. Pra saber se tá tudo certo aqui, se tá aparecendo tudo certo, né? Mas eu me vejo. Se o mundo é um espelho, você se vê, ele se vê, ela se vê. Somos todos um ser. Um ser. Não existe divisão. Foi como eu comecei
Só porque eu tô aqui desse lado da câmera e você tá desse outro lado da câmera, não significa que nós estamos separados. Já tive conversa com pessoas que estavam muito longe de mim, tipo, muito longe de mim. E eu sentia como se ela estivesse sentada do meu lado. Não existe separação. E mais, não existe só separação de espaço físico, mas é de corpo, de consciência. Nós somos todos uma consciência. Nós estamos interligados. Se eu pratico um mal, esse mal vai atingir você de alguma forma. É só você pegar um exemplo muito simples. Imagina um vilarejo. Nesse vilarejo nós temos uma família de produtores agrícolas. Essa família, eles plantam batata, tomate, alface, tudo que é consumido, que é plantação, pertence a essa família, tá? E aí a gente tem outra família que tem o gado, a outra família que tem o leite, a outra família que tem o ovo. E os cidadãos comuns, que trabalham como carpinteiro, como sapateiro, como dona de pensão. Vamos pegar um vilarejo bem simples. Nada cheio de cidade grande e cartão de crédito e função Pix. Dinheiro. Dinheiro papel. Aí, vamos supor que essa família que planta, eles viram e falam assim: a gente trabalha tanto. Quer saber? O saco de batata que a gente cobra R$2, vamos cobrar 6. O saco de tomate, a gente que tava cobrando 3, a gente cobra uns 7, pra gente ter um lucro, pra gente não precisar ficar trabalhando tanto. Eles comem o produto deles. E aí isso acontece com o do ovo, o do leite, o do gado. Todo mundo vai aumentando os preços porque, trabalho. Porque, o Estado tá me cobrando uma taxa de um tributo que eu tô perdendo. Aí a pessoa que planta a batata e o tomate vai lá comprar carne, que ela pagava R$5, né? 2 kg de carne. Aí chega lá e tá 15. Mas assim, e aí, não, 15. E aí o ovo, que era 5, agora custa 30. Inflacionou. E aí o leite, ele também subiu. E aí a pessoa que é o consumidor final, que recebe R$100, não vai conseguir comer. Você percebeu que no momento em que você pensa só em si, você tem um comportamento pensando em você, só no seu ego. Porque eu posso ser prejudicado, eu estou sendo prejudicado, então eu vou fazer o meu e os outros. Você percebeu que depois você atingiu todo mundo? Porque a pessoa que planta batata e tomate não vai ter dinheiro para comprar a carne, o leite e o ovo, e vice-versa. E a pessoa que não planta nada vai ter que escolher o que ela vai comer e o que ela vai poder comprar, o quanto ela vai poder comprar. A gente tá pensando no todo ou a gente só tá pensando em si? Essa é a primeira reflexão. Não é a lição do livro, mas é uma reflexão que eu deixo aqui porque eu tive essa reflexão quando eu tava lendo. A gente tá pensando em ajudar o outro, em ajudar o coletivo, ou a gente só tá pensando no nosso?
É denso. Denso. E você pode pegar e colocar esse exemplo em todo lugar. A gente tá passando por isso agora. Você já foi no mercado essa semana? Você já foi num posto de gasolina essa semana? Já tentou comprar uma calça jeans essa semana? É, amigo. É o todo. Nós estamos em transição rumo à regeneração. Nós estamos na era de Aquário, onde o coletivo prevalece em cima do individual. Por isso que o nosso Sol está tirando tantas vendas dos nossos olhos. O ano astrológico mal começou. Veja a quantidade de coisas que a mídia está colocando. Quantos bancos estão quebrando? Quantas atrocidades estão acontecendo? Você colocaria fogo numa pessoa assim do nada? Se você leu a notícia de ontem, anteontem, você vai entender o que eu tô te falando. O ser humano comum não coloca fogo numa pessoa sem querer. Ou só porque ficou com raiva. E a gente não bate em ninguém. Porque violência não é a forma de resolver as coisas. Entendeu? E existem fatos e falas que a gente não pode ficar falando em rede nacional. Pra bom entendedor, um pinga Francisco, né? É o coletivo, meu povo. Coletivo. Nós sabemos que nós temos o nosso ego, a nossa autoimagem. Nós temos que preservar a nossa autoimagem. E o nosso ego, ele dá características importantes pra gente. Ele dá a nossa noção de sobrevivência. Mas na hora que ele começar a falar, eu tô sendo injustiçado, você tem que ir lá e bater nele. Isso tá errado. Para, pelo amor de Deus. Não é assim. É coletivo. Você não vai falar pra qualquer um, olha, entra na minha casa, fica aqui, dá meus 5 dias. Mas se passar uma pessoa pedindo comida ou pedindo um prato de comida na sua casa, você vai negar? Comida, não dinheiro. A gente não dá dinheiro. A gente não alimenta a pobreza dos outros. A gente engrandece o outro. A gente dá forças para que ele possa seguir. A gente dá oportunidades para ele poder fazer. A gente não dá dinheiro. Aqui no Paraná, na cidade que eu moro, tem uma placa na cidade, bem na frente do SUS, que está escrito assim: não dê esmola. Não dê esmola. Você não precisa alimentar a pobreza do outro. Você precisa alimentar o espírito dele a ponto dele falar assim: senhor pode, se eu cortar a sua grama, o senhor me dá um prato de comida? Senhor, o senhor teria alguma possibilidade de emprego para mim? A gente precisa pensar no outro. A gente não precisa ficar alimentando pinga de ninguém, cervejinha de ninguém. A gente precisa engrandecer as pessoas. É pra isso que a gente tá aqui. É pra isso que eu tô aqui. Olha que eleição. Eu não tô aqui só brincando. E não me importa se você tá tendo uma ou nenhuma visualização. Eu tô fazendo isso do meu coração. Porque eu tô sentindo que muitas pessoas estão assistindo. Muitas. Tá? Então, vamos voltar à nossa pureza. Vamos parar de alimentar coisas que não são necessárias. Tá? E aí ele fala aqui da questão da gente enxergar o mundo sempre com olhos novos. Quando a gente era pequeno e a gente viu uma piscina pela primeira vez, a gente ficou maravilhado. E aí depois você viu a segunda vez. E aí você é incrível. E aí você viu de novo. E aí não era tão incrível.
E aí você viu de novo. E parou de ser incrível. Você viu o céu, as estrelas e tudo que era maravilhoso. Parou porque virou normal. Ou porque um adulto virou e falou assim: para, menina, coisa chata. Eu tava vendo um vídeo hoje de um canal, ele é em japonês. E a menininha, ela ficava assim. Ela pegou uma fruta muito estranha. Ela colocou na boca e ficava assim: gostoso, gostoso. Ela falou, acho que uns gostoso umas 10 vezes. E falava pra mãe, e falava pro pai. E ela olhava pra câmera, ela, gostoso, gostoso. Né? E quem conhece o japonês, a fala deles é muito graciosa, né? Então ela fala, oishi, oishi, né? E ela não foi repreendida em nenhum momento. Ninguém falou pra ela, fique quieta, para com isso. Isso é a inocência. Ela colocava na boca e falava, gostoso. Aí ela ia lá e pegava outro pedaço e falava, gostoso. É isso, é a pureza. A gente tem que olhar e acordar todos os dias como se fosse o nosso primeiro dia de vida. O céu tá lindo, tá chovendo aqui. E o que eu mais queria é estar podendo ver a chuva. Eu adoro ver chuva. Entendeu? É a pureza. Tem gente que não gosta de chuva e fala um monte de besteira quando chove. Cuidado com o poder da palavra. Então, é a inocência. E a gente vê a inocência na criança. A gente vê a inocência nos animais. Por que quando a gente cresce a gente perde a nossa inocência? Porque a gente precisa ser maduro. Porque o inocente acaba sendo o crianção. Ó a chuva. O crianção. Meu, eu adoro ser criançona. Não a criança birrenta, malcriada ou aquela que... Não. Eu vi um parque de diversão que colocaram no shopping da minha cidade e eu tô louca pra ir lá. Louca. Sabe aquela nostalgia? Eu nunca fui nesses parques que param em cidade e eu tô doida pra ir. Doida, porque agora eu tenho altura, agora eu tenho como andar nos brinquedos. Entendeu? E isso me deixa feliz. Qual o problema? É a minha pureza. É o que eu carrego. A minha criança, ela pode estar muito magoada, muito ressentida em alguns momentos, mas eu sinto ela viva e feliz dentro de mim quando a minha inocência volta. Quando eu sinto aquele friozinho na barriga gostoso que você fica sorrindo, fica toda feliz que você tá comendo um algodão doce. E aí a pessoa que não é inocente, que tá vivendo na amargura da vida, come o algodão doce e fala, nossa, doce. Para de ser amarga, vai comer um algodão doce. Saúde! E aí, essa questão de você perde a graça de tudo, né? Porque o céu não tem mais graça, a chuva não tem mais graça, o algodão doce não tem mais graça. Você não. Os mortais, como Marilyn fala, eles vivem sempre buscando algo novo. Buscam o novo, o novo, o novo. Mas você não vai encontrar. Vai chegar num ponto que aquilo fica velho e você fica com tédio. Você já percebeu a quantidade de pessoas que sofrem de tédio? E aí o tédio é a ansiedade, tá, gente? Ansiedade. Porque você não tem o que fazer. Nada tem graça. E eu preciso fazer alguma coisa e eu não sei o que. Eu preciso comer alguma coisa, mas eu não sei o que. Porque você parou de ver a graça em tudo. Te desafio. Quando você tiver com tédio, sai da sua casa, senta num banco e fica olhando assim, ó, de olho fechado. E fica com a cabeça olhando pro sol. Fecha os olhos, tá?
Não é pra ficar ninguém com dor nos olhos depois. Você vai ver que você vai se sentir energizado. Permaneça em silêncio. É a lição, é a primeira lição. Permaneça em silêncio. Você vai começar a ouvir o seu eu interior. Tá? Você não precisa buscar nada. Tá tudo dentro de você. Tá? E aí tem essa passagem aqui, ó. O mago nunca vê as coisas, nunca vê a mesma coisa duas vezes da mesma maneira. Assim, ao contemplar a floresta, ele não se deixa absorver tanto pela visão de um veado quanto por uma nova faceta do seu ser. A doçura, a virtude, o recato ou a delicadeza. Quando o olhar é puro, qualquer pessoa é capaz de enxergar essas qualidades. Elas desabrocham como as pétalas de uma rosa. Você precisa ter paciência, mas vale a pena esperar por elas. Sua inocência é a única flor que existe. Ela nunca esmaece e por causa disso o mundo tampouco se desvanece. Acho que falou tudo, né? Falou tudo. Então a gente precisa estar em constante transformação, permanecendo com a nossa pureza, tá? É transformação do espírito, da mente, é a expansão da mente, é o desapego de coisas que são fúteis, que não prestam mais. É se permitir, tá? Vamos ver outra passagem aqui. Ok. E aí lembrando, né? Você recupera a inocência e a inocência ela tá além da mente. Além da mente. Ela tá no espírito. Tá? E aí você tem que parar de julgar o seu estado de espírito atual. Seja um observador. Então, a maior lição aqui é você ser um observador. Em qualquer lição que seja desse livro, seja um observador. Pratique isso todos os dias. Se tire da situação e analise ela. Olhe para ela. Lembra, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade de verdade. Só quando você é o observador você consegue enxergar ela, tá? E aí o Merlin termina assim, ó. Essa lição se resume ao seguinte comentário: olhe com inocência e você produzirá a vida. Este é o princípio mágico pelo qual Merlin vivia. Os mortais tinham dificuldade em entender uma ideia tão simples porque ela contrariava o mais profundo preconceito deles, que preceituava: o mundo vem em primeiro lugar e eu em segundo. Mas nós não estaríamos vivos se um ser inocente não tivesse nos visto primeiro. Esse foi o ato que plantou a semente de todo o universo e foi um ato de amor. Você conhecerá novamente sua inocência quando conseguir ver o amor que palpita em cada partícula da criação. Então, você em primeiro lugar. E na hora que você se coloca em primeiro lugar, você coloca todo mundo em primeiro lugar. Porque não existe mais divisão de eu e você. Existe o nós. Existe o coletivo. E se eu quero bem pro mundo, eu quero bem pra mim. Que eu sou você e nós somos o mundo. Entendeu?
E a inocência, ela é muito necessária. A gente vem vivendo eras que alguns dizem que é sombria, que a gente vive o apocalipse. A gente precisa de doçura, a gente precisa de afago, de carinho. As crianças dão isso pra gente e a gente tá colocando medo nas nossas crianças. A gente tá tirando das nossas crianças a felicidade de serem crianças. Elas vivem presas em videogames, em televisões, ouvindo músicas erradas, tendo comportamentos só porque, eu não quero ser igual ao meu pai. E aí a criança perde a noção de respeito, de ética e moralidade. E aí você vê adolescentes batendo em pais, gritando com idosos, batendo em mulheres, desrespeitando o ser humano como um ser. Não importa qual é o seu gênero. Todo mundo merece respeito. Entendeu? Ninguém merece apanhar, ninguém merece sofrer. Então, vamos tentar trazer para as nossas crianças a inocência delas de volta. Vamos ser adultos para deixar que as nossas crianças sejam crianças. Vamos trilhar o caminho do mago juntos. Vamos nos transformar, transmutar como fênix. A vida vale a pena ser vivida. O mundo, ele não está acabando. E ajudar o outro não é uma forma de se mostrar fraco. Ajudar outros que precisam, não é sinal de fraqueza. Não alimente a pobreza do outro. Engrandeça ele. Mostre para ele que ele é um ser ilimitado. Tá bom? Gente, eu falei que era curtinho, mas eu gostei. Eu me prolonguei aqui porque eu achei que era necessário. Tá? Então, amanhã, terceira lição. Lição de hoje é: busque a sua pureza interior. Aonde que ela tá? Permaneça em silêncio. Enxergue você como um todo. No momento em que você conseguir se enxergar como o universo, você vai falar como tudo é maravilhoso. Não vai ser do dia para a noite. Mas não se esforce tanto. Cada coisa no seu tempo. Não precisa ser tão pesado assim. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Gratidão por quem esteve aqui comigo. A gente se vê amanhã. E esse vídeo vai pro YouTube ou ainda hoje ou amanhã. Tá bom? Então, se você conhece alguém que precisava ouvir isso e precisa ouvir isso, e ele tem um Instagram, peça pra seguir aqui a Cultura Galáctica. Se ele não tem um Instagram, pede pra ele se inscrever lá na Cultura Galáctica no YouTube, que vai estar lá na playlist Jornada do Mago. Eu amo muito vocês. A paz começa comigo.